Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Gustavo Toigo. Temos aqui uma série de assuntos que têm pautado o mandato do vereador Toigo e um deles é o que pretende instituir uma honraria, uma premiação exclusiva para 2015, lembrando o 18 de agosto, data em que o pintor conhecido em Caxias do Sul, Aldo Locatelli, completaria 100 anos de idade. Vereador Toigo, é um prazer tê-lo conosco. A primeira vez que o senhor vem ao De Frente com a Lei depois de ter deixado a presidência no passado. Olá, Fábio, é uma grande satisfação. Gostaria de agradecer a você, a toda a equipe da TV Câmara, a comunicação por este belo convite, essa oportunidade de nós virmos aqui na nossa TV e explanarmos um pouco mais desses projetos importantes para a nossa comunidade. O pintor Aldo Locatelli ficou famoso, uma série de pinturas, como por exemplo na Igreja São Pelegrino. Recentemente até descobri junto a pesquisadores que, por exemplo, ele fez parceria com outros pintores também, como Emílio Cessa, tem sido muito colocado, até pelo professor Aldo Doberstein, de Porto Alegre, tem trazido aí algumas pesquisas. E o senhor chama a atenção esse pintor que já é caracterizado até como ítalo brasileiro, né? Dada a contribuição e a vivência que ele teve, principalmente em Caxias do Sul, mas também desenvolveu obras em outros municípios, inclusive do nosso interior gaúcho, esteve em Porto Alegre, se não me engano, tem uma escultura dele no aeroporto Salgado Filho também, uma pintura, melhor dizendo. Como é que surgiu essa ideia? Como é que o senhor tem organizado essa situação de chamar a atenção não só da figura da Locatelli, mas envolver a comunidade em torno dessa data? Fábio, inicialmente eu gostaria até mesmo de comentar um pouco, nós estamos vivendo os 140 anos da imigração e colonização italiana em nosso município, no estado do Rio Grande do Sul, né? Essas grandes levas de imigrantes poloneses, suíços, né, e italianos em grande massa também aportaram aqui e basicamente deram uma grande contribuição e isso está sendo feito uma grande agenda pela administração municipal, a Câmara tem participado também com bastante efetividade e nós temos uma data jubilar que no meu entendimento não poderia deixar de ser lembrada, que é os 100 anos do nascimento do Locatelli. Eu sempre costumo dizer com as pessoas que eu converso e brinco até que Caxias teve muita sorte de ter Aldo aqui fazendo, né, deixando a sua expressão da arte, e tanto no centro administrativo, que pintou um grande afresco para a Festa da Uva de 54, do Itálico Berço à Nação Brasileira, contando basicamente como foi essa epopeia da imigração. Ele pintou também os afrescos na Igreja de São Pelegrino, um dos grandes monumentos turísticos da nossa cidade, pintou ali os quadros da Via Sacra, pintou o Juízo Final, uma parte também da Missa de Requiem, né, com 36 afrescos no teto, que encontramos similaridades somente na Capela Sistina, no Vaticano. Então, o Aldo Locatelli, que se naturalizou nos anos 50 também brasileiro, ele deu uma contribuição muito grande, como você disse. Temos pinturas do Aldo no aeroporto Salgado Filho, na Fiergues, em Pelotas, em Itajaí. Aqui em Caxias nós temos também no Santo Sepulcro, nós temos na Igreja das Carmelitas, mas a grande obra realmente, aquela que deu um grande impulso a essa figura, foi do Aldo. E aí que nós resolvemos protocolar esse projeto de lei, instituindo essa cerimônia, uma honraria especial, né, no dia 18 de agosto, ano em que ele completaria seus 18 anos, seus 100 anos de idade, mas com a participação da comunidade. Nós queremos e desejamos que a comunidade participe desse processo e que nos ajude também a lembrar daquelas pessoas que tiveram um contato, uma familiaridade mais próxima do pintor Aldo Locatelli, aqueles que vivenciaram com ele a arte, a história, o legado, porque essas pessoas, aquelas que tiverem maior indicação da nossa comunidade, vão ser agraciadas com um pequeno mimo aqui da Câmara de Vereadores, um pincelzinho com uma paleta de pintura, que é o símbolo do pintor, e uma sessão solene especial. Então eu entendo que é meritória essa homenagem, e eu quero dizer, Fábio, também, que basicamente todas as bancadas que têm assento aqui na Câmara de Vereadores subscreveram como autor essa proposta. Então ela vem muito forte, com bastante sustentação, para uma defesa no plenário e com certeza será um belo momento para a Câmara Municipal e para os caxienses. Vereador, assim que o senhor anunciou há algumas semanas em plenário, na sessão ordinária, esse projeto, ele teve grande repercussão pela imprensa e começou também digamos assim, um momento de escolha. O senhor abriu, não chega a ser uma enquete, mas há um canal na Câmara pelo qual as pessoas podem entrar em contato e indicar nomes. Serão 5 nomes homenageados e o senhor abriu a comunidade para fazer
uma suposta escolha ou indicação, como é que as pessoas podem se expressar? Daqui a pouco quem está nos acompanhando tem uma ideia. Eu conheço uma pessoa que se dedicou a fazer registros históricos a respeito do Alocatelli, há outro que daqui a pouco coleciona figuras ou ajuda na divulgação e a pessoa gostaria de indicar. Como é que faz? Justamente isso, Fábio. Nós estamos acompanhando a tramitação do projeto do Aldo Locatelli. Me parece que a Comissão de Constituição e Justiça e também a Comissão de Educação já deram os pareceres favoráveis a esse projeto. Assim que nós votarmos ele em plenário, acredito que nos próximos dias ou algumas semanas nós finalizarmos a votação, o setor de comunicação, do qual você faz parte como jornalista, né, Fábio, iria criar uma conta de e-mail, honraria.aldolocatelli@camaracaxias.rs.gov.br. Através desse e-mail, nós pretendemos divulgar pela imprensa, nas redes sociais, tanto de Twitter, de Facebook, porque as pessoas tenham conhecimento dessa conta e justamente façam isso. Coloquem lá, indiquem pessoas, né, uma pessoa por indicação, que tenha uma aproximação com a vida, com a obra e com a história do Aldo. Deve deixar ali o nome da pessoa que vão indicar e seu próprio contato de telefone. Então nós, quando tivermos, nós vamos abrir um período, por exemplo, de 30 dias para que sejam feitas essas indicações dos nomes e após a Comissão de Educação, então, vai selecionar os 5 mais indicados para receberem essa... não é um troféu, na verdade, o senhor já explicou, é um adereço. Né? O senhor explicou já um adereço paleta, que a Câmara vai receber juntamente com um diploma. Eu preciso destacar também, porque nós fizemos contato, Fábio, até para confeccionarmos uma exposição de motivos mais, né, preparada, bem elaborada, bem esmiuçada. Fizemos contato com a Associação Scala, que é a Associação Cultural Aldo Locatelli, que hoje também é uma entidade que dá todo o suporte, né, no acervo, na questão histórica do Aldo, dá um suporte também às questões de restauro das obras dele na igreja de São Pelegrino e apoiou muito a ideia. Não, nós somos parceiros, a Scala quer também ajudar neste momento importante em que o Aldo completaria um século de vida, porque queiramos ou não, ele deixou uma marca importante. Ele retratou não somente uma arte sacra do qual ele era especialista, ele era um pintor, mas a sua especialidade era murais. Ele era um grande muralista, fazia pintura sobre murais. E os afrescos estão aí. Quem quiser visitar, realmente ele retrata muito a história de questões da cristandade, mas também ele teve essa dedicação muito forte. Eu diria para você, em São Paulo, relatou e pintou as questões das relações do trabalho, em Porto Alegre, no aeroporto, aqui em Caxias, dando essa ênfase também à imigração, a essa epopeia. Então, nesses 140 anos, entendemos que a Câmara também, Fábio, está contribuindo para reconhecer essa figura ímpar, que eu sempre repito, graças também à visão, né, de longo alcance do padre Eugênio Giordani, que era o pároco de São Pelegrino, em trazer ele e, basicamente, arquitetar essas pinturas que hoje, né, nos são legadas para apreciação e, por trás delas, uma longa história em nosso município. Vereador, mudando um pouco de assunto, nós temos aí um outro projeto de sua autoria que, na verdade, o senhor quer formalizar, oficializar o chamado MEDIA, que é o Curso Missão Educativa para a Democracia. Nós tivemos uma edição no final de outubro do ano passado, quando o senhor era presidente, para que as pessoas entendam, é uma jornada em que alunos de diversas escolas de ensino médio são envolvidos. Naquela oportunidade, se eu não estou enganado, foram 16 alunos. De 10 escolas. De 10 escolas, perfeito. Exatamente. E o aluno vem para cá de manhã, acompanha uma série de palestras envolvendo servidores da casa, é orientado sobre o processo legislativo, o andamento de um projeto de lei, outras dinâmicas da casa, a parte histórica do poder legislativo, também o setor de comunicação, explicando como é que funciona a dinâmica, a nossa própria TV Câmara, onde estamos agora conversando com quem nos acompanha. Enfim, o aluno pode ter uma noção muito vasta do próprio poder público e da democracia a partir dos servidores da casa e de palestrantes convidados de fora também. Culmina com o acompanhamento da própria sessão ordinária a partir da metade da tarde.
Como é que o senhor tem visto essa situação, agora que o senhor não é mais presidente, a acolhida dos demais vereadores a essa iniciativa pioneira no passado e que o senhor tenta, através desse projeto de resolução, formalizar e fazer com que a Câmara promova pelo menos uma vez por ano essa missão para a democracia? Fábio, bem lembrado, te agradeço inclusive por essa pergunta, esse questionamento. Quando fui escolhido em 2013 para presidir a Casa no ano legislativo de 2014, nós tínhamos uma ideia muito fixa de tocar aqui os serviços administrativos, legislativos, mas nós tínhamos também uma ideia muito fixa e muito determinada de aproximar ainda mais a nossa comunidade junto ao parlamento. E nós criamos algumas ferramentas importantes, que foi o Câmara Convida, nós também trouxemos os jovens da academia, da faculdade, através do programa Jovem Parlamentar, mas também, quando nós instituímos isso, foi uma decisão muito forte nossa, da mesa diretora, com apoio dos servidores da Casa, quando nós instituímos a Casa de Leitura, Memória e Educação Legislativa, que foi um espaço inovador, nós queríamos que esse espaço fosse um espaço que tivesse sustentabilidade, que ele ao longo do tempo, ele tivesse atividades e que congregasse a nossa comunidade. Em especial, por que não dizer, o nosso jovem estudante. Quando a gente tem aqui a visita de escolas, de estudantes, a gente fica muito feliz. E nesse sentido, foi pensado em criar um curso, como você disse, o Missão Educativa para a Democracia, MEDIA, voltado a quem? Aos alunos do ensino médio, antigo segundo grau, para quem ainda do tempo do segundo grau, tanto das escolas públicas quanto particulares, vinham aqui passarem um dia e terem toda uma instrução, tanto dos nossos servidores, porque nós temos um quadro, Fábio, altamente qualificado e experiente de servidores da Casa, que podem falar perfeitamente a respeito da memória do Legislativo e da cidade, através do nosso centro de memórias, temos documentalistas, nós podemos contar a história do poder legislativo, do processo legislativo, temos pessoas muito qualificadas e também pessoas que são convidadas através dos convênios com a universidade, com a Assembleia, que pode vir aqui também e falar um pouco e tornar esses estudantes mais cidadãos, mais participativos e aquilo que eu sempre digo, nós do Parlamento, Fábio, nós precisamos estimular a educação para a democracia. Essa também é uma das missões nossas. Além de fiscalizar o orçamento, legislarmos, nós precisamos ir além. Por isso que essa foi a minha ideia, Fábio. No sentido de que, como o curso, naquela edição piloto, deu certo e foi realmente uma edição, vamos dizer assim, que teve uma visão de longo alcance, nós perenizamos elas através de um projeto. Queremos deixar cristalizados isso, né? Nós já tínhamos a sinalização da atual mesa, queria dar continuidade a esse projeto, então isso só vem a fortificar essa ideia maravilhosa de termos os estudantes aqui aprendendo os conhecimentos de cidadania e do legislativo. Quando formaliza, chega numa condição semelhante ao Vereador por um Dia, que é um projeto que já tem mais de 15 anos na nossa Câmara, e as pessoas já estão acostumadas a acompanhar. Eu acho que não precisa maiores explicações. Geralmente, ali pelo mês de outubro, setembro, na verdade começa no decorrer do inverno. Uma série de etapas. As escolas vêm para cá, são sorteadas, só que daí envolvendo alunos do ensino fundamental e já também do ensino médio. Já tem escolas que vêm também. E aí os alunos participam ali de uma sessão ordinária simulada, podem apresentar projetos, enfim. E o senhor, ao cristalizar a questão do MEDIA também, daqui a pouco, daqui uns 5, 6 anos, já diremos que o MEDIA é uma tradição na Câmara, assim como é o Vereador por um Dia. Estamos tratando de vários assuntos, vereador, e chama atenção, porque o senhor, como presidente ano passado, não podia apresentar projetos de lei e os seus projetos ficavam com a tramitação trancada. É uma prerrogativa do regimento interno, ou seja, o presidente da Câmara, ele faz a mediação, mas ele não trata dos seus próprios projetos de lei do seu mandato. E o senhor retorna, sai da presidência esse ano, vereador, sem ser presidente, e com uma fome de apresentar projetos de lei. E um terceiro projeto que o senhor traz e que repercutiu também nas sessões ordinárias, sempre com transmissão ao vivo pela TV Câmara, às terças, quartas e quintas, a partir das 15 horas e 45 minutos, o senhor pretende criar uma lei geral dos concursos públicos. Não que não existam regramentos, já existem, mas muitas vezes os nossos processos seletivos locais
ficam muito mais atendendo ao disposto nos próprios editais que os regulamentam do que uma lei geral. Ele só propõe uma série de regras. E também, a exemplo do projeto envolvendo a homenagem ao Aldo Locatelli, foi buscar o reconhecimento e assinatura dos demais colegas para ter sugestões. Como é que está funcionando a tramitação desse texto, vereador? Fábio, dizer que, como você lembra, né, nós estamos de volta à planície agora, né, defendendo assim também as ideias pelo qual eu fui eleito, né, e os projetos que eu preciso tocar em frente. Esse projeto que você cita, que já havia sido protocolado ainda no início de 2013, que trata, como você disse, da Lei Geral dos Concursos Públicos. Uma lei importante, porque a gente sabe e entende que esse processo do concurso público ele precisa gerar uma segurança jurídica para quem oferece o concurso e quem vai se submeter ao concurso. Então nós resolvemos criar um diploma e nós estamos querendo a participação de todos os colegas, porque entregamos cópia do projeto a cada um deles, entregamos cópias ao Sindicerve, também à Ordem dos Advogados do Brasil, porque são órgãos que tratam dos servidores, tratam da questão jurídica, que nós queremos opiniões. Não é uma obra acabada. O que a gente quer é criar um regramento uniforme para os concursos que ocorrem em Caxias a nível da administração municipal, né, das suas autarquias e do Poder Legislativo. Por exemplo, se a Receita Federal, a Polícia Federal, o INSS fazerem um concurso, essa lei não vai alcançar. É só para os nossos. Então tem regras aqui de quantos dias antes o edital tem que ser publicado. O valor da inscrição, por exemplo, é um valor que não pode ultrapassar a 3% o valor do subsídio do cargo. Por exemplo, se um procurador tem um concurso para procurador e é 4 mil o vencimento dele, hipoteticamente, até 3% é R$120. Então, são essas coisas. Por exemplo, a pessoa que vai prestar o concurso e ela é lactante, ela vai poder levar uma pessoa para ficar do lado de fora, junto com o bebê, naquele momento que ela precisa. Então, são regras estipulando situações com relação aos deficientes físicos, né, a forma, né, de provimento. Tudo isso não vai impedir que futuramente ocorra uma licitação, que se contrate uma empresa. Mas essa empresa já vai saber que em Caxias do Sul as regras do concurso estão estabelecidas num diploma. Então é um regulamento bastante inovador. Eu entendo que a Casa de Caxias do Sul, a nossa Casa do Povo, a Câmara, ela está sendo na vanguarda, está sendo precursora de uma legislação moderna, avançada, mas que vai contribuir sobremaneira para aqueles que se esforçam, estudam, têm uma perspectiva de ingressar no concurso, né, ser uma pessoa séria, dar uma contribuição, mas para isso entendemos que tem que ter um regramento estabelecido. Essa é a nossa defesa e esperamos que esse projeto avance, mas já estamos colhendo muitas sugestões e o que deve ocorrer nos próximos meses, alguns avanços a mais. Quando eu me referi à apresentação do projeto, era nesse sentido, quando o senhor levou ao plenário e começou a mostrar para os colegas no sentido de colher sugestões. Então, certamente nos próximos meses o senhor vai poder nos dar um retorno ainda melhor de como é que está a tramitação desse texto. Me chamou a atenção, por exemplo, entre as regras, o senhor tenta combater uma situação recorrente e quem fez concurso público sabe o quanto é desagradável quando a pessoa presta a prova, é aprovado, e aí tem vagas e não chamam, né? Fica aquele cadastro reserva. O senhor tenta, de uma forma ou de outra, coibir esses concursos que visam só ao cadastro reserva. Tem um dos pontos ali que é colocado que, entendo a vaga aberta, existe também um prazo para que sejam chamados os candidatos. Digamos assim, não pode fazer o concurso só pelo cadastro reserva. Tem a vaga aberta. E candidatos aprovados que prestaram a prova tem que ser chamado, né? Justamente, Fábio, esse é um dos pontos também que a gente está trabalhando. A gente sabe que quando algum órgão público ele abre um certame de concurso público, né, já no edital ali, que é a lei do concurso, prevê todas as situações, as vagas abertas, né? E normalmente, pela oportunidade e conveniência de quem está realizando o concurso, é chamado, né, se cria uma expectativa de direito a chamar aqueles que tiveram a melhor colocação. Não se quer dizer que vai se chamar todos, né, que dentro do número de vagas ofertadas. Mas realmente esse problema do cadastro de reserva, ele tem gerado uma discussão muito complicada, né? Nós temos visto
que isso não é nível de Caxias, é nível de Brasil. Muitas vezes é efetuado este concurso e as pessoas jamais existe, inclusive, a perspectiva de serem chamados. Então, esse ponto específico é que nós estamos também colhendo, né, as sugestões de quem também lida com os servidores, quem lida com a parte jurídica, para ver até que momento é vantajoso que se permita que se faça concurso para cadastro de reserva. De repente, num momento da discussão ou conforme a linha VAR, poderá ser extinto até essa modalidade. A gente não sabe, mas que vai ser enfrentada neste projeto, ela vai ser enfrentada, discutida e debatida. Porque eu me refiro principalmente àquelas situações em que o órgão público está com vagas abertas já no seu quadro, há vagas a serem preenchidas e fica ali o cadastro reserva e as pessoas, como o senhor mesmo falou, aguardando, não é chamado. Outros fatores, o senhor também tenta contemplar pessoas com deficiência, criar situações especiais, como por exemplo, o sujeito que tem problema, que tem dificuldades, como por exemplo, surdo, cego, diversas situações. Até num dos pontos me chamou a atenção a possibilidade de tradutores acompanharem na prova, né? Tradutores da língua brasileira de sinais, de Libras. Né? Perfeito. Fábio, eu diria para você e aos telespectadores que a Câmara Municipal, ela tem se dedicado muito a essa questão da acessibilidade dos deficientes, das pessoas com deficiência, tanto na questão da transmissão por Libras. Todos os nossos pisos da Câmara são pisos táteis, indicativos. A pessoa que chega hoje na Câmara, ela sozinha, ela consegue acessar todos os gabinetes. Nós temos os totens em braille, né? Os totens Já em braille. recebemos, inclusive, a classificação de acessibilidade total, né? Perfeito. Pelo prédio, né? O nosso elevador também, sinalização sonora de qual andar deve parar. E nós também estamos dedicando um capítulo especial no projeto da Lei Geral dos Concursos Públicos, dedicada à pessoa com deficiência. Por exemplo, a gente entende que nós deveremos assegurar na plenitude que eles se inscrevam nos concursos públicos. E mais, por isso que é importante nós termos uma lei geral, porque vai estipular, inclusive, que os editais que vão, né, prescrever, eles sejam confeccionados em língua brasileira de sinais, em Libras. Mediante a opção do candidato, também as provas poderiam ser em Libras. Isso tudo, se nós não tivermos um regramento, de repente a empresa que for vencedor da licitação, vem aqui e diz, não é assim, eu não vou fazer. Então, quer dizer, vai ter essa opção também, um percentual de vagas que vai gerar de no mínimo a 10%, no máximo de 20% das vagas. Vai estar estabelecido também. E também o próprio candidato que tem a deficiência, ele vai participar do concurso com igualdade de condições com os demais. E aí é um detalhe importante, vereador, porque muitas vezes as pessoas encaram, e até para os próprios deficientes, a deficiência acaba se tornando um dificultador. Um empecilho. Um empecilho, como muitos dizem, um problema, e não é. Muitas vezes o sujeito tem capacidade e condições, estudou, se preparou, e aí por uma questão formal ali da sua deficiência não conseguir prestar a prova. Então, quando o senhor ataca a questão do braille para o cego poder identificar Exato. o que está escrito e aí fazer a sua resposta, ou o contrário, receber as orientações das provas para o surdo, ter ali um intérprete de Libras, dizendo, de repente até o próprio fiscal prestando as orientações, o sujeito que é surdo não vai entender as orientações. Então, atacando principalmente, disponibilizando a possibilidade do braille para quem é cego e da Libras para o surdo, eu acho que aí o senhor já ataca praticamente quase 100%, que digamos seriam as deficiências que mais dificultariam. E claro, as questões de locomoção, mas que daí também nós dependemos das próprias edificações, né? De terem rampa para o cadeirante. Eu acho que quanto mais, de uma forma simbólica, muitas vezes, na lei e de forma efetiva para quem vai fiscalizar e colocar em prática o poder público, mais êxito teremos no sentido da inclusão, né, vereador? Que o senhor também se preocupou. Olha, Fábio, eu vou utilizar a sua última palavra, justamente isso. O poder público hoje eles têm que estar inclinado e fazer todos os esforços possíveis na questão da inclusão das pessoas. A inclusão social hoje ela é muito importante. E se nós formos hoje fazer uma análise, nós temos muitas pessoas com deficiência altamente capacitadas e que teriam assento em muitos lugares da administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, os poderes da República. São
pessoas com grandes habilidades e que, em virtude da sua deficiência, eles foram se especializando, tendo um esforço ainda maior de buscar estudar, se aperfeiçoar, mas para isso nós temos que criar todas as condições para que venha, participe em igualdade de condições no certame com as demais pessoas. É claro que tem funções em que uma pessoa que não tem aquela deficiência poderá exercer com uma maior facilidade. Mas nós precisamos, sim, criarmos as condições para que ele participe em igualdade, né, num processo seletivo, que é o concurso público, e vir, né, com as suas forças, as suas, né, particularidades, com o seu conhecimento, ajudar a população com os seus serviços públicos. Bom, vereador, eu quero lhe agradecer, estamos um pouco além do nosso tempo, tratamos aqui de 3 projetos interessantes, eu usei até um termo assim, em tom de brincadeira, que o senhor voltou com fome de projetos e está participando dos debates em plenário, agora não tão preocupado com a administração da casa e mais focado no seu próprio mandato e nos assuntos, enfim, que a comunidade costuma trazer a plenário, e vocês, vereadores, cada um, de acordo com a sua linha de atuação, procura se envolver e contribuir. Fica um espaço para que o senhor toque num ponto que não abordamos até aqui, faça suas considerações, ao mesmo tempo que já deixo o convite para que daqui a alguns meses o senhor retorne, porque, sem dúvida, esses projetos irão tramitar e quem nos acompanha, sem dúvida, vai querer ter um retorno a respeito do encaminhamento dessas questões. Olha, Fábio, eu quero te agradecer, você, a equipe de comunicação, que eu sempre digo que eu sinto nervoso aqui da Câmara, porque é o que leva até a nossa comunidade os feitos legislativos, e dizer para a comunidade que levam os feitos, o que acontece aqui, com muita qualidade, com muita, né, um capricho, sempre redacional, as questões, né, é alto nível realmente, de grande qualidade. Então eu sou eternamente grato à minha comunidade que me elegeu para vir aqui desempenhar um mandato de vereador, um mandato parlamentar. Dizer que a Câmara de Vereadores continua aberta, o nosso gabinete está aberto, o nosso mandato deve ser participativo, mas o recado que eu deixaria final, Fábio, é justamente isso, é dirigido à nossa comunidade caxiense, toda ela, que cheguem aqui na Alfredo Chaves, próximo à Prefeitura, no prédio da Câmara, todos vão ser bem recebidos, participar das reuniões que acontecem aqui diariamente. Sempre que se chegar na Câmara vai ter alguma coisa acontecendo, sempre. Ou é uma reunião de comissão, ou um gabinete que está acontecendo uma reunião, ou é a comunicação que está promovendo alguma coisa. Sempre tem uma água gelada, um cafezinho para tomar, para nós repartirmos com a comunidade. É importante que ela participe, não só nos momentos que a discussão fica mais acirrada, que realmente são questões um pouco mais complicadas, mas vir aqui também para ter uma jornada feliz, uma jornada alegre, obter uma informação que talvez ainda não saiba. Então fica o nosso convite à nossa querida comunidade de Caxias do Sul, que venha até a Câmara de Vereadores, e de resto desejar um bom ano a toda essa equipe maravilhosa da comunicação. Deixo na tua pessoa, Fábio, da nossa TV Câmara, um grande e saudoso abraço. Muito obrigado. Nós é que lhe agradecemos de novo, vereador. Parabéns pela sua condução e, sem dúvida, o senhor citou um ponto interessante. As comissões têm ganhado uma dinâmica fantástica no âmbito da Câmara, hein? Quase que diariamente temos reuniões das comissões, ou é audiência pública, perfeito, ou é reunião ordinária, mas sempre com muita participação. Mais uma vez, muito obrigado, vereador Toigo. Conversamos então com o vereador Gustavo Toigo, do PDT. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.